Buenas. Deixa eu só verificar aqui, já estamos começando. Muito bem, muito bem. Boa noite a todos. Já estamos ao vivo aqui na página do Evangelho Negociável. E já vou pegar aqui o nosso link para a gente compartilhar essa live de hoje. Realmente é uma live que eu estava com bastante expectativa, né, de participar e fazer, porque nesses nossos dias nós estamos aí, todo mundo, né, a internet empolvorosa, né? Com a história do pastor famoso, que disse que a Bíblia está ultrapassada, que ela precisa ser atualizada, e numa data um tanto quanto propícia, que é justamente 503 anos da Reforma Protestante. Então nós já tínhamos a ideia de fazer essa live, mas acho que as coisas contribuíram, né, Leclerc, para que a gente chegasse aqui nesse momento e usar da data comemorativa, que é comemorativa. Para nós, pelo menos, deveria ser, né, comemorativa, né? Enquanto também. Hoje eu aproveitei, Leclerc, para bater um pouquinho no pessoal que curte o Halloween Gospel, né? Eu até já tinha gravado um vídeo aí há um tempo atrás lá no Evangelho Negociável Responde. E aí nós aproveitei para publicar esse vídeo novamente, falar, né, nos nossos grupos e tal, e falar que Halloween Gospel não existe, né? Mas mais do que isso, essa questão de que nós estamos vivendo esses tempos de relativização, né, do evangelho, daquilo tudo que nós já cansamos de vir aqui falar, eu acredito que é bem propício para nós aqui tratarmos desse tema. Para nós deveria ser algo, como eu estou citando aqui desde o começo, né, uma data comemorativa, mas nós temos bastante coisas para falar, desde tristezas de quando nós olhamos a igreja como ela está hoje, e aí nossa ideia é tratar nessa live desse legado que deveria ser um exemplo e deveria ser algo que nos inspirasse a mantermos os nossos olhos firmes aí no Senhor. Então, é assim, Leclerc, eu vou deixar você das boas-vindas, eu estou partilhando aqui em alguns grupos, e aí já a gente parte aqui para a nossa pauta. Quero te agradecer já publicamente por mais uma vez estar aqui com a gente, já é prata da casa, como eu sempre digo. E, enfim, estamos juntos mais uma noite aí, né, frio em São Paulo, 12 graus em São Paulo, que nem o Leclerc estava falando antes da live, né? Só a gente mesmo para vir aqui fazer uma live aí num sábado, com um feriado para o fim de semana prolongado, mas estamos aqui. Obrigado, Marco. Obrigado pelo convite mais uma vez para mais um bate-papo muito bom. Numa semana repleta de tretas, né, cara? De tretas das piores. Live comigo e com você é live de treta, né? Mas a gente nem precisou falar nada, as tretas aconteceram sozinhas. Exatamente. Porque o líder famoso que você citou resolveu lacrar na internet, que também é uma moda, né? O pessoal fala alguma coisa polêmica para lacrar, mas eu acho que o tiro saiu pela culatra, porque apanhou muito. Apanhou tanto que fez um vídeo ontem para explicar o inexplicável, né? A retratação. O que é mais impressionante é que hoje, 31 de outubro, é o dia em que a gente comemora a Reforma Protestante, porque foi nesse dia, no dia 31 de outubro de 1517, que Lutero colocou lá na porta da igreja na Alemanha as suas 95 teses. E foi a gota que entornou o balde, já que já estava cheio, né, porque muitos movimentos desejosos de reforma já vinham acontecendo e Lutero só fez o caldo entornar mesmo. Agora, o que é mais incrível, né, e a gente vai falar sobre isso na live, é que os pontos centrais que fizeram com que a reforma acontecesse, os questionamentos centrais que fizeram com que houvesse a ruptura e o nascimento da igreja protestante, todos eles que foram combatidos, todos eles voltaram com força, e de vez em quando a gente ouve alguém falando sobre a possibilidade de uma nova reforma, né? Porque parece até que as coisas retrocederam. Parece por vezes que a reforma ela perdeu, além dos valores centrais, parece que, assim, eu vejo que tem momentos, Leclerc, que é como se ela nunca nem tivesse acontecido na vida de muitas pessoas, né? E a gente tem, inclusive, lá até falando um pouquinho dos nossos canais, né? O Leclerc tem o canal lá, o Oficina da Palavra, que tem um excelente conteúdo,
E nesse momento, Leclerc, lá no canal do Evangelho Negociável, está em curso um curso justamente sobre os 5 solas, que é um dos legados da reforma, e aonde procurei destrinchar, né, os 5 solas e alguns desdobramentos, eles são 11 aulas, né. É incrível o número de pessoas que nunca nem ouviu falar dos 5 solas, é um tema assim que às vezes pode parecer que é uma repetição, porque já falamos muito disso, né, em muitas lives, mas é incrível como o povo cristão se esquece da sua origem, não sabe a história da própria igreja, e justamente por não saber, não correr, não ser ensinado, não ir atrás, é que desvaloriza o que muitos morreram para defender. E isso me dá uma tristeza danada, porque como a gente estava falando no começo, né, logo recentemente, você escuta um pastor que tem uma baita de uma influência nas mídias sociais, e aí, né, falando que a Bíblia precisa ser atualizada, né, ou seja, você olha para a história da igreja, você vê pessoas morrendo para que a Bíblia chegue até as pessoas, e 500 anos depois você vê gente falando que tem que ser atualizada, que não é bem assim, que não é um livro suficiente. Então, assim, essa data para nós hoje, né, a gente vai já adentrar o tema, o que deveria ser uma razão de nós olharmos as nossas raízes, revisitarmos as nossas raízes, por vezes dá essa conotação, como você bem disse, né, a questão de que muita gente defende e sugere uma nova reforma. Por quê? Porque esses valores parecem que estão perdidos, né? Enfim, cara, eu acho que nesse ponto que você tocou, a gente sempre volta naquela questão nossa de discordância que é saudável. Eu sempre acho, sempre entendo que a culpa é da liderança. Há uma intenção, né, consistente, permanente, de manter as pessoas alienadas ou submersas a uma ignorância. E a ignorância, eu até escrevi sobre isso recentemente, você sabe disso, a Sim. ignorância, para mim, é a maior porta de entrada do pensamento liberal, que está estampado na declaração desse líder famoso que bombou na internet, que a gente não vai citar o nome para não dar ibope, né? Mas, Exato, assim, as lideranças, elas investem na ignorância. Só para você ter uma ideia, eu aprendi sobre a reforma na faculdade. Quando eu fiz a minha primeira faculdade, quando eu me tornei professor, que eu fui estudar letras, português, literatura, na Universidade Federal Fluminense de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu tive aula sobre latim, né, porque a gente estudava sobre isso, língua portuguesa, latim, e um dos professores que dava aula para a gente era católico, praticante, e ele usou um texto católico para ensinar para a gente o latim, que foi uma das primeiras traduções da Bíblia para a língua portuguesa, que é o Vita Christi, uma porção. Uma porção. E ali, a partir dali, eu tive mais contato com a reforma. De origem pentecostal, de onde eu vim, e eu não vim de uma igreja neopentecostal, né? Vim de uma igreja pentecostal tradicional, que é a Assembleia de Deus, uma igreja histórica, de uma família de tradição, uma igreja de tradição missionária, uma igreja bíblica, inclusive, no seu início da sua jornada, né? Na sua caminhada, da sua história. Mas a gente falava de reforma, não falava de Lutero, não falava de nada disso. Mas quando a gente vai para a faculdade, a gente vai estudar a origem da língua, vai estudar sobre o Renascimento, aí você começa a ter acesso às informações. Então, há um movimento, há um interesse constante em manter as pessoas alienadas, né? E a teologia liberal, que é o ponto, né, a ser combatido, encontra muito espaço na ignorância, né? Então, eu quero aqui, já que você citou os canais, né, como hoje é o aniversário da Reforma, lá no canal da Oficina da Palavra, nós colocamos 4 palestras sobre a Reforma, né, com Franklin Ferreira, Helder Cardim, Jonas Madureira e Mauro Master, falando sobre reforma e educação, justificação pela fé, só lhe deu glória e tentação em Lutero. Também coloquei lá um vídeo do Dr. Russell Shedd, né, saudoso para nós, um mestre por excelência, batendo muito na teologia liberal. E vou colocar amanhã um debate entre o Jonas e o Hidauro Campos, também batendo firme na teologia liberal. Então, a reforma protestante, já que a gente está falando de legado, o maior legado dela é exatamente esse, a sustentação
das Escrituras, né? Como o próprio Lutero afirmou, a palavra de Deus é a única marca perpétua e infalível da igreja. Amém. É isso mesmo. Legal, Leclerc. Bom, vamos aqui fazer um pequeno overview. Overview. Isso, um pequeno resumo. Overview. Tem que fazer vinheta, cara. Quando você está fazendo tanta live, você fala, tá na hora do overview. Aí entra a vinheta. Legal, verdade. Assim, o ano lá de 1517, e Lutero, traduzindo a Bíblia, chega no portão, né, da Catedral de Wittenberg e aí coloca lá suas 95 teses, que eram em latim, porque naquele momento a ideia não era difundir aquelas 95 teses para a sociedade, porque era uma discussão que seria levada para dentro da igreja, e traduziram para o alemão essas 95 teses, né, do latim para o alemão, e aí a imprensa, que era aquela maquininha de reproduzir, né, o folhetinho, distribuiu, e isso ganhou força. O que é que estava acontecendo naquela época? Por que naquele período, em 1517, e claro, né, existe um período pré-reforma ali, na sua visão, e eu também tenho, evidentemente, as minhas opiniões sobre, por que a reforma ela teve a aceitação que teve, e por que naquele momento ela era extremamente necessária? Esse é o pequeno resumo que a gente vai dar para nós colocarmos depois um paralelo com hoje e falarmos do legado, né? Então, queria que você pudesse falar para nós aqui, nesse sentido. Por que naquela época, em 1517, ou nos períodos anos anteriores, esse movimento ganhou tanta força, uma vez que já sabemos que antes de Lutero tivemos outros aí que tentaram, né, iniciar esse período de reforma. Exatamente. Na tua visão, o que pesou mais ali e por que houve tanta aceitação, enfim, a origem da reforma? Então, cara, assim, o século XVI ele é marcado por muitas mudanças, né? Eu acho que isso é bom as pessoas prestarem atenção, porque a reforma protestante não é um evento religioso, é um evento global, é um evento socioeconômico, político, porque mexe com muitas coisas. Para quem não sabe, os protestantes têm uma contribuição enorme para a sociedade através dos séculos. A questão que envolve as democracias é uma contribuição da Igreja Protestante, né? O surgimento das democracias é uma contribuição da Igreja Protestante. A educação como a gente conhece hoje, o formato dela, o desdobramento da educação é uma contribuição da Igreja Protestante. A gente também tem questões importantíssimas, como, por exemplo, o combate à escravidão, é uma contribuição poderosa da Igreja Protestante. Então, todas essas coisas são resultado de um tempo muito difícil, que é o tempo que a gente conhece como Idade Média. Né? O mundo foi entrando num grande nó, um nó que envolve a sociedade, as estruturas dos países, e um nó que foi apertado muito pela Igreja Católica. Né? Se você assistir aí filmes, você não precisa nem ter um conhecimento literário muito grande, mas vários filmes vão nos mostrar o quanto a Igreja Católica, que era a única igreja cristã que existia, acabou influenciando e interferindo de forma equivocada na vida das pessoas, em governos, países, e isso gerou muita tristeza. Né? Tanto é verdade que depois os iluministas vão chamar o período medieval de Idade das Trevas. Né? A gente sabe ao estudar que de trevas não teve nada, porque tem um pouco aí dessa presunção iluminista de dizer que só eles que têm a luz, não é verdade. Mas, por trás desse conceito de Idade das Trevas, de Idade Média, tem essa coisa da opressão, da vida ruim, da vida difícil. Né? E aí surge o século XVI, que é o século do Renascimento, né? Porque você tem o mercantilismo, as descobertas marítimas, uma revolução na arte, na cultura, na literatura, o mundo tem um clique. Eu acho até particularmente, posso estar equivocado daqui a alguns anos, mas eu acho que a pandemia provavelmente vai levar o mundo a um outro clique, como a gente já teve assim, coisas importantes pós-guerra, né? A história, algumas situações na história vão mudando o mundo. E o Renascimento mudou o mundo sob muitos aspectos. Como o Marco já tem que apontar para cá, para apontar para a câmera, como o Marco já falou,
no início da nossa live, já havia dentro da Igreja Católica, do cristianismo vigente, grande insatisfação com os métodos, com as coisas que a igreja fazia. Basicamente, insatisfação com 3 coisas que nós vamos comentar durante a live. Né? A autoridade da igreja, porque os papas invocaram para si a autoridade suprema, então eles tinham autoridade para perdoar, para não perdoar, para mandar para o céu, para mandar para o inferno, para coroar reis, para tirar reis, para matar pessoas, para libertar pessoas. Então a Igreja Católica ficou absoluta, ficou um troço muito difícil, muito poderoso. Então essa autoridade começou a ser questionada. Também começou a ser questionada dentro da Igreja Católica a espiritualidade, a dependência da religião para a espiritualidade, porque a Igreja Católica Romana decidiu que o povo, né, os plebeus, a plebe, os pobres, não tinham direito a ler a Bíblia, a participar de nada. Todo o poder pertencia ao clero. Então isso também começou a gerar uma inquietação muito grande. E, por fim, né, a salvação eterna, porque num mundo de trevas, né, meu amigo, a gente quer ir embora, né? Tem um monte de quadros e literaturas que mostram como as pessoas morriam, as figuras das caveiras perseguindo as pessoas na rua, a morte era iminente, a dor era iminente. Então, no mundo de trevas e perdição, o que as pessoas querem? Salvação. E a salvação, então, pertencia à igreja. Para ser salvo, você precisava ou ser parte da igreja ou pagar por essa salvação. Então, isso gerou uma inquietação muito grande. Basicamente, a reforma ela nasce desta inquietação. Lutero, ele é o cara que bota a última gota no balde que entorna, mas tem um balde cheio, repleto de inquietações, de reclamações, de protestos, de monges, de líderes, de homens piedosos, já há séculos, se queixando dessa autoridade indevida, dessa espiritualidade maluca, presa à religião, e principalmente dessa dependência da igreja para ser salvo. Então, né, Marco, todo esse movimento renascentista, essa erupção social, cultural, política, sociológica, né, descoberta de novos mundos, novas terras, novas possibilidades, a Revolução Copernicana, né? Toda essa coisa que foi acontecendo no mundo encontrou eco dentro da igreja e, obviamente, as pessoas se sentiram mais motivadas. A gente não vai nem falar das questões políticas, porque a turma da Alemanha, ali da Europa, né, a burguesia, os ricos, também viram em Lutero a oportunidade de romper com esse domínio político que a igreja exercia. Mas isso é conversa para uma outra coisa. Eu e o Marco vamos lançar um curso gratuito na internet só sobre a reforma protestante num outro momento. Aqui a gente está falando só sobre o legado, né? Mas é importante você saber que o nosso Deus em nós cremos, e cremos em Deus, porque a palavra de Deus fala, e nós cremos que a palavra de Deus é inspirada para isso, o nosso Deus age na história. Né? Então isso que é bacana. Assim como agiu no Egito, agiu na Síria, na Babilônia, né, na Pérsia, o nosso Deus age na história. E aí, todo esse movimento histórico serviu para que Lutero encontrasse espaço, e é exatamente o que você falou, nem era a intenção dele causar todo esse rebuliço, como diriam os pentecostais, mas, de fato, foi mais forte do que ele, né? Então, isso mostra a intervenção de Deus na história. Eu quero citar aqui uma frase do Dr. Paulo Romero, ele sempre fala, né, que para ele a reforma protestante foi o maior movimento histórico da igreja depois de Pentecostes. Eu concordo. Pode falar? Que isso, meu irmão? Que não me impede, não, pelo amor de Deus. Não, na verdade era o seguinte, isso é uma coisa também que me incomoda um pouco, Leclerc, a questão de que as pessoas elas realmente reduzem o efeito da reforma em relação a meramente religião, né? E, na verdade, o impacto do contexto da reforma, em termos culturais, educacionais, políticos
essa questão que você bem citou agora, a oportunidade de se romper o Estado com os desmandos da Igreja Católica, né, romana. Então, assim, houve uma transformação na sociedade e no mundo, na história da humanidade, muito grande, startado ali em Lutero, como já falamos, não foi Lutero não chegou do nada, colocou aquilo e a partir dali começou, como você já bem citou, já havia um balde cheio de insatisfações com a Igreja Católica Romana, outros, né, que vieram antes de Lutero, já tinham tentado questionar os desmandos da Igreja de Roma, e chegamos ali em Lutero. Então, naquele momento, né, quando as 95 teses são colocadas, como eu citei no começo da live, em latim, para uma discussão dentro da igreja, e aquilo é traduzido para o alemão e toma essa aceitação, nós sabemos que ao longo da história de todo esse processo de reforma, obviamente que esse tipo de movimento teve consequências. E aí, para a gente falar um pouquinho do legado, Leclerc, eu queria começar a falar principalmente da frase, que é a frase que me marca de Lutero, no momento em que ele está lá na dieta de Worms, né, que é o momento em que ele é chamado pelos representantes da Igreja Católica, e ali ele na verdade, ele é intimado para se retratar daquilo que ele tinha colocado nas 95 teses e de todo o rebuliço, como você citou aí, né, que tinha dado nesse cenário. E eu tenho aqui a frase de Lutero, onde eu acho que essa é a frase que mostra e que vai ser talvez uma base da nossa discussão do legado, né? Que deveria pelo menos trazer para nós algo, ou pelo menos assim, nos fazer lembrar do valor que há na história, né, de Lutero, né? Então, eu selecionei aqui, é claro que se tem todo o discurso, né? Mas eu queria ler para vocês aqui aquilo que Lutero disse como parte final do seu discurso, quando ele foi chamado e intimado para se retratar das 95 teses e de toda a repercussão. Então, eu vou abrir uma aspas aqui, que diz o seguinte: posto que vossa graciosa majestade e vossos senhores me pedem uma resposta, então a darei sem chifres ou dentes. A menos que se me convença por testemunho da Escritura e por razões evidentes, posto que não creio no Papa nem nos concílios, somente já que está claro que eles têm se equivocado com frequência e têm se contradito entre eles mesmos, estou acorrentado pelos textos escriturísticos que eu tenho citado e a minha consciência é uma escrava da palavra de Deus. Não posso e nem quero retratar-me em nada, porque não é seguro e nem honesto atuar contra a própria consciência, e que Deus me ajude. Amém. Em outras palavras, Lutero virou e falou o seguinte: os caras chamaram Lutero, você vai se retratar, ele falou, olha, a não ser que alguém me conteste biblicamente que eu esteja errado, tá? E unicamente pela Bíblia, porque eu não acredito no Papa, não acredito nos concílios, porque eles já são equivocados. Resumindo, se ninguém, à luz da palavra de Deus, me disser que eu estou errado, não vou me retratar. Então, Lutero deixou ali um discurso extremamente corajoso, extremamente veemente, porque ele estava ali diante das autoridades da Igreja Católica Romana. É óbvio que ele sabia que ele corria risco de vida. E aí, Leclerc, quando nós falamos hoje de fazermos aqui a nossa pequena pauta para esse primeiro cenário, o primeiro ponto aí que você sugeriu e que eu acho que deve ser, o legado que a reforma nos deixa em primeiro momento é justamente essa coragem de questionar o errado. Lutero, em um dado momento, também disse que um camponês com a Bíblia na mão, ele vai ter mais razão do que o Papa e todos os seus cardeais. Você dizer isso nesse período de 1517, onde a Igreja Católica mandava e desmandava em tudo, você tem que ser muito macho para fazer um negócio desse. E talvez esse legado de ser homem, né, do sujeito homem, assim, propriamente dito, de confrontar aquilo que está errado, e não só da Igreja Católica Romana, mas hoje confrontar o que está errado dentro das igrejas evangélicas, que é onde nós estamos. É preciso muita coragem para dizer não para aquilo que está errado. Partindo desse ponto da coragem, Leclerc, desse questionamento do errado, como que isso se aplica para nós hoje, no teu ponto de vista? E por que esse valor, no teu entendimento, ele se faz tão necessário
para a nossa sociedade, para os nossos dias atuais? Olha, cara, isso aí dá 3 lives, só esse ponto aí para a gente. Né? Em primeiro lugar, Lutero foi para lá certo de que ia morrer, né, cara? Sabe? Ele tinha certeza que não ia voltar. Daí a gente sabe que foi uma intervenção de Deus na história. Inclusive, para quem não sabe, Lutero, quando é chamado para dar esse depoimento, né, para dizer o que ele está fazendo, a treta que ele está arrumando, é no caminho para lá que se diz, que se acredita, que ele compôs a famosa canção Castelo Forte, onde ele vai narrar exatamente isso, de como ele está tranquilo para morrer se for necessário, porque Castelo Forte é o nosso Deus. Agora, assim, o que acontece? Em primeiro lugar, a gente tem uma igreja no Brasil hoje que ela não é bíblica, isso é um problema. Então, os cristãos não são ensinados sobre a transcendência. A justificação pela fé, que é a principal doutrina da Reforma, né, é a glória da Reforma, é a baliza principal, o fundamento principal do cristianismo, ela sequer é ensinada, né, nas igrejas. Então, não se fala de transcendência, não se fala de vida eterna, não se fala de novo nascimento. Então, as pessoas elas estão sendo atraídas a um cristianismo muito pobre, sem Cristo, um cristianismo paupérrimo, né, fundamentado em questões existenciais, muito mais antropocêntrico do que cristocêntrico. Então, nesse sentido, né, o que é mais importante? Né? O que é mais importante são discussões políticas relacionadas ao aborto, à direita, à esquerda, né? Questões relacionadas à moral, né? Casamento, modelo de família. São essas discussões que se faz porque, na verdade, a igreja se formou numa grande ONG gigantesca, onde a gente fica discutindo aqui movimentos e discutindo causas. Então, nesse sentido, quais são as causas da igreja? É exatamente isso que o nosso amigo discute no vídeo dele, que ficou famoso essa semana. A igreja perdeu a sua relevância porque não se preocupa com o negro, não se preocupa com o pobre, não se preocupa com a mulher, não se preocupa com isso, se preocupa com aquilo. Então, assim, o cristianismo ele foi reduzido, como o Jonas Madureira gosta de falar, né? A teologia virou a louca da casa. No meio da academia, ela é a louca da casa, você fica louca no sótão. Então você não pode falar de vida eterna, de transcendência, de salvação pela fé, de santidade. Pecado, né? Exatamente, pode falar nada disso. Então, nesse sentido, eu diria, eu escrevi sobre isso e reafirmo, as pessoas não têm coragem para questionar porque elas nem sabem o que estão fazendo. Elas estão cegas. Né? O que a gente tem hoje é uma alienação religiosa nas igrejas muito grande. O nosso amigo que fez esse vídeo vergonhoso, ele é pastor de uma grande igreja batista de São Paulo. Quer dizer, e você não viu até agora, na denominação, uma manifestação contundente. Há um silêncio. Né? A omissão, né? Isso, há um silêncio. Ninguém quer se comprometer com nada. Então, na verdade, o que a gente tem é uma alienação, que é exatamente o quadro da reforma, porque Lutero ele fica inquieto não porque ele olhou para as causas da igreja e entende. Ele fica inquieto porque o Espírito Santo o incomodou, ele narra sobre isso várias vezes, enquanto ele lia e escrevia sobre a Epístola de Romanos, né? Ele que era um cara piedoso, ele que era um cara cheio de dificuldade, que não se sentia perdoado nunca, que não se sentia adequado para nada, que foi praticamente obrigado a dar aula, porque ele achava que era indigno para dar aula, né? Para quem não conhece um pouco da história de Lutero, ele é incomodado por Deus. E aí, Marco, se repete hoje o que aconteceu na Reforma, o que aconteceu com Josias, o que aconteceu com Esdras, o que aconteceu com Samuel, o que acontece com todo mundo. Assim, é Deus que faz os movimentos de avivamento. Né? É Deus que faz os movimentos. Então, ao mesmo tempo que nos incomoda o que a igreja vive hoje, também não nos surpreende. Na verdade, só há uma repetição, né? É resultado de uma natureza humana caída, que ao se envolver com a religião, ela se sente atraída pelo poder. Né? Você vê, o cara vai para a internet com milhares e milhares de seguidores, afirma categoricamente
que a palavra de Deus ela é insuficiente, que ela precisa ser atualizada, que a Bíblia não dá mais respostas para esse tempo, que o objetivo do Evangelho é denunciar a injustiça política. Quer dizer, não há nenhum discurso de transcendência. Para quem acha que esse vídeo que viralizou é o pior do nosso amigo, não é. Ele já falou antes, em outro vídeo, que a volta de Jesus é utópica, por exemplo, que ela não vai acontecer. Então, na verdade, da onde vem a coragem para fazer esse tipo de afirmação pública? Vem dessa realidade que a gente tem alienada, né? A gente tem uma realidade alienada e agora ele está dizendo que está sendo perseguido, né? Claro. Que os crentes são cruéis, né? Esse cristianismo cruel que odeia, né? Vocês odeiam, todo mundo odeia. Eu não, eu sou o amor. Como se o amor cristão fosse representado por esse diálogo tolerante com a sociedade. Se fosse assim, não tinha reforma, porque Lutero tinha ido lá e tinha feito um grande acordão, chamava o centrão, né, chamava a esquerda, fazia um grande acordo. Não, sabe que assim que esse vídeo veio à tona, né, que ele fala, não, esse livro não é suficiente, e no vídeo ele fala assim, ó, repito, este livro não é suficiente. Tal. Quando isso daqui veio à tona, obviamente que o pessoal sabe que eu estou sempre falando alguma coisa. Cara, eu recebi milhares de zap, você sabe disso, você também deve ter recebido milhares de zaps. E aí, para algumas pessoas que eu já convivo, converso, eu peguei e falei, gente, me desculpe, qual é a novidade vindo desse cara? Nenhuma, exatamente. Em um dado momento ele fala da história do sêmen de Jesus. Daqui a pouco a volta de Jesus é utópica. Para quem viu alguns vídeos dele com essas declarações polêmicas, primeiro ele começou muito forte com o universalismo, né? Depois a relativização do evangelho. Então ali, como você falou, para ele sustentar essa afirmação e vir a público de forma declarada, é fruto de anos de alienação teológica. Isso aí. Anos de como você falou, na verdade, do acordão, mas o acordão que atende melhor uma visão política da parte dele e dos seus mentores ali, junto com ele na igreja, né, outros nomes que estão lá e que são abertamente socialistas, abertamente relativistas. E o ruim de tudo isso é que isso vem à tona e atinge milhares de pessoas e encontra acolhimento de milhares de pessoas. Exatamente. E vai de acordo com o que você disse. A pessoa não fala nada porque ela não sabe nem o que acredita. E as lideranças, vou bater de novo nesse ponto, né? As lideranças sempre estão preocupadas com a moral, né? Com os casamentos ajustados, com os modelos redondos, né? Elas não estão nem aí para a educação, para o ensino bíblico, né? No seminário, você sabe disso, Marco. Qual é a experiência? Toda vez que você propõe uma discussão mais profunda, mais complexa, os alunos não querem, eles reclamam. Né? Eles reclamam que você exige que o cara leia, que o cara estude, que o cara entenda, porque eles acham que não precisam. Aí depois eu já tive essa experiência de você, depois de uma pregação exaustiva, eu tive essa experiência uma vez, não sei se eu já contei aqui. Pregação exaustiva, eu preguei mais de 1 hora, empenhado na doutrina, tal. Desci do púlpito, subiu uma obreira com o microfone e falei, irmãos, o que importa é o amor, né? Porque o cristianismo é simples, né? O evangelho é simples. Então, na verdade, o que a gente tem é uma alienação coletiva e a educação, na nossa cultura, Brasil, igreja, ela não tem valor. Não tem valor, porque no Brasil você não precisa ser educado para ganhar dinheiro. Olha os presidentes das repúblicas que nós tivemos, né, todos eles, do atual para os anteriores, os deputados, o Senado Federal, né, as câmaras de vereadores, os prefeitos, os caras não sabem ler, não têm erudição, não têm formação, não têm preparo. Então a gente tem uma cultura de que a educação não precisa e a igreja assimilou um pouco dessa cultura. E essa ignorância interessa, porque ela mantém as pessoas alienadas e elas não questionam nada. Então elas vão questionar o quê? Porque elas não sabem, né, isso não está relacionado com a fé delas. Os pastores também não sabem explicar, né, há um nítido constrangimento, inclusive é constrangedor quando tem pastores, às vezes, no seminário estudando, porque eles não sabem nem defender
nem defender o que eles pregam, o que eles acreditam. Então, falta coragem, porque falta conhecimento mesmo. E falta interesse em mexer com esse vespeiro. Né? Falta interesse em mexer. Porque você, para ser pastor, para ser líder de uma denominação qualquer, você tem que ser político. Né? Você tem que estar ali adequado àquela formatação doutrinária, estrutural. Então, você tem que estar alinhado. E depois que você está alinhado com aquela estrutura, não tem como você questionar ela. Não tem como você questionar ela, porque você está ali. Então, é muito difícil. Esse é um processo assim muito, como é que eu posso dizer, muito deteriorado. Eu também invocaria aqui o meu passado pentecostal para dizer que falta, ou estamos nos aproximando de algum em que Deus novamente vai sacudir a ferida, né? Que é exatamente o que acontece nos momentos de avivamento. Então, a falta de coragem, Marco, tem a ver com isso, cara, com essa falta de conhecimento, né, com essa falta de entendimento. Né? O camarada, o outro menino lá, um garoto, né, pregando para milhares de pessoas, uma igreja bombando, explodindo na internet. Ele pega uma fala de Deus, lá, um texto clássico, onde o Deus Pai, né, testifica a encarnação do Filho, este é o meu Filho amado em quem me compraz, e o cara usa esse texto para dizer que esse texto é direcionado a qualquer pessoa. E faz isso debaixo de aplausos. Né? Então, quem são os que aplaudem? Quem são os que aplaudem, não é verdade? Quem são? O próprio Malafaia, nosso amigo, né? Que também, o nosso Super pastor amigo. que vídeo aí que desvalorizou, pastor que fez um vídeo aí que desvalorizou a Bíblia, apoiou de todo mundo, apoiou até do Malafaia e do Lucinho, né? O cara apoiou geral. Lucinho, cara, do Lucinho, só um pequeno, não aguentei, velho. Um amigo meu postou na rede social que o Lucinho, né, dando uma chamada no nosso amigo aí. Aí eu fui lá e comentei, falei, é melhor cheirar a Bíblia do que atualizar, né, cara? Porque no fim das coisas é aquilo. Mas, então, né? É o que a gente está falando, assim, cada um fala o que quer, quem que vai questionar, né? Exato. Se o Malafaia se sentir ofendido pelo que eu acabei de dizer, o que ele vai fazer? Vai gravar um vídeo para dizer, se eu te conheço, a tua vida, o teu passado, eu sei como é. Aí vai expor toda a minha vida para me humilhar publicamente. Então as pessoas, como a gente viu aqui um comentário, elas se sentem até constrangidas também, de certa forma, se sentem assim reticentes de se posicionar. Então, se há um legado da reforma importante, é coragem. Coragem de Lutero, coragem de Wycliffe, né? Coragem de Calvino, né? Coragem de Thomas Cranmer, de Melanchthon, né? De Zwinglio. E de outros que não são tão famosos. Exatamente. E que foram extremamente usados por Deus na história da humanidade para que esses valores fossem propagados até nós. Isso, são os anônimos de Deus, né? Para o rei Davi ganhar muitas batalhas e ter músicas para ele cantadas lá, muitos anônimos morreram da espada, né? Muitos homens e mulheres de Deus caíram no campo de batalha. E aí, o que melhor nos representa hoje não é Davi, mas é Saul, né? Um rei que foi colocado por Deus, mas se perverteu pelo poder, e por causa do poder perverteu a verdade e levou muitos homens de bem a morrerem nas batalhas. Muitos homens de bem caíram ao fio da espada para defender um rei confuso como Saul. Muitos filhos ficaram órfãos, muitas mulheres ficaram viúvas, e é exatamente o que acontece hoje. Por falta de coragem e por falta de ensino bíblico, muitas igrejas estão doentes, muitas pessoas estão morrendo, confusas, tristes, deprimidas, porque estão perdidas no meio da escuridão. Então, se tem um legado que a reforma nos deixou, é coragem. Eu quero só, antes de terminar essa fala aqui, Marco, dizer que os homens da reforma nunca foram exemplo de vida moral ilibada. Eles foram exemplos de fé e coragem. Isso é muito legal na história do cristianismo e na Bíblia. Né? Os homens e mulheres que Deus usa são pessoas que não teriam condição de se posicionar moralmente. Exato. E aí fica claro a intervenção divina, né? Porque o cara não tem condição, assim, a vida do cara é uma vergonha, né? Deixa um monte de problemas, que é
assim, a marca da natureza caída. Então, Lutero tem muitos senãos, né? Tem muitos poréns, tem muitas Sim. questões, mas o que nos importa é que nesse momento específico da história, aí vem o Kairos, né? Nesse recorte da história, Lutero foi útil para Deus. É isso que importa, né, Marco? Que a gente seja útil para Deus no momento em que Deus nos convoca para a sua batalha. Trabalhar para Deus não tem a ver com dignidade, tem a ver com honra, né? É uma honra servir ao Senhor quando Ele nos convoca. E Lutero acabou sendo assim muito corajoso. Você tem razão, muito corajoso. Olha. Eu costumo dizer, quando eu vou dar uma aula desse tema, né, sobre a história da Reforma, né, que Lutero não é o padroeiro dos evangélicos, né? E nem deve ser beatificado pelos evangélicos, porque as pessoas elas confundem Deus usando a vida de Lutero neste momento como uma vida pura, perfeita, sendo que são tão pecadores Isso. quanto. Né? Exatamente. Perdão. Covid. Eu fui falar do São Lutero. Em nome de Lutero. Inclusive, é um tema até. A gente também daria uma live, né? Daria? Falar, por exemplo, questão eu cito bastante, né? Calvinos ou Thomas Cranmer, alguma coisa assim. E as pessoas falam, mas Calvino era isso, Thomas Cranmer era aquilo, só que eu não estou ali dizendo que quando eu cito uma frase que está teologicamente correta, que eu concordo com tudo que eles falaram, e também estou dizendo que eles são o meu modelo de exemplo, né? Só estou dizendo que como reformadores que foram, é muito importante conhecer as impressões deles em alguns pontos, e tem muita coisa que concordo. Mas é isso, cara. Se a Bíblia fosse ensinada como deve ser, todos os cristãos teriam essa noção. Nós somos todos Gideão, cara. Somos os menores da menor família, de origem mais desprezível, idólatras. Somos assim. Mas na hora da batalha, é Deus que vence. É Deus que vence a batalha. Não somos os ganhadores. Não foi Lutero que reformou ou que criou a igreja protestante. Lutero foi o cara que Deus usou, né? Que Deus usou. Eu até citei aqui, né? Uma das coisas que a gente aprende com o tempo é ler tudo, né? Ler tudo, ouvir tudo, aprender com todos e discernir o que é bom. Tem um livro que gerou o movimento do Evangelho Pleno, que a gente já bateu a beça aqui, né, Marco? Batemos muito no Evangelho Pleno, mas tem um livro do Demo Chakarian, que é o fundador da Associação Internacional do Evangelho Pleno, onde ele conta a trajetória dele, que o nome desse livro é O Povo Mais Feliz da Terra. E tem um capítulo, que é no finalzinho, que ele diz exatamente isso. O que eu aprendi na minha vida? Eu aprendi que o importante não é ser o melhor. O importante é você ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora que Deus precisa, pô. E não interessa de onde você veio, a sua trajetória, é contigo que vai mesmo. Aí Gideão falou assim, mas eu não tenho condição. Ele falou assim, rapaz, mas se você ficar firme, a gente vai. Mas os midianitas são muitos, mas se eu estiver com você, eles serão como um só. Então, essa frase de Deus, ela é emblemática. Então, Lutero não é ninguém na estrutura católica. Mas naquele dia, Deus transformou ele num gigante, como diria Nelson Rodrigues, né, numa Bastilha inexpugnável. E os caras não conseguiram parar o movimento. Claro, é o movimento de Deus, não é o movimento dele. Claro. Amém. Leclerc, segundo ponto aí, um dos legados da reforma que vigora para nós hoje, né, que é a questão da ação, é agir e não ser um agente passivo naquilo que Deus está fazendo, né? Claro que nós sabemos, como você já citou aqui, que apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, apesar das nossas mazelas que todos nós temos, em dado momento da história da Igreja de Deus, ele nos usa pelas razões que ele sabe, e nós temos que também ter a coragem de agir e não meramente viver no criticismo, né? Inclusive, isso bate um pouco nessa questão de hoje das redes sociais, que é algo que também a gente já falou em bastante lives, né? Hoje nós temos aí bastante teólogos formados, né, na faculdade de psicologia do Facebook, né? O cara não sabe nem falar, às vezes, não sabe nem o que significa alguns termos, mas ele vê em alguma página, ele faz o Ctrl+C, Ctrl+V, usa aquilo, decora o discurso, sem saber as verdadeiras implicações daquele discurso, né? E
vive numa redoma extremamente confortável, porque o cara fica lá, né, na vida dele, dá algum problema, que nem esse cara aí que virou e a Bíblia tem que ser atualizada. Aí o cara vai lá e faz um textão desse tamanho assim no Facebook, mas em vida prática, né, quer seja na igreja local, quer seja em qualquer tipo de envolvimento que se possa ter, o cara, ele é um agente secreto do reino, né? O cara não faz nada, só observa, e quando muito, né, tem coragem de dizer que está orando por alguma coisa, mas efetivamente não faz nada. E aí, quando nós olhamos para esse cenário da reforma, o quanto as pessoas não só receberam as 95 teses e todo esse legado da reforma, não só receberam, mas como agiram de acordo com isso, tiveram coragem de assumir o posto, vai esbarrar na questão de agir e ter a coragem de agir, sim, mas na tua visão, quando nós falamos que a ação ela é um dos legados da reforma, o que você define como para nós hoje, o que essa ação que nós vimos no período da reforma ensina para nós na igreja de hoje? Cara, assim, eu gosto muito de uma frase que é dita por São Bento, repetida por Calvino, né? Na obra de Deus, basicamente se reúne a expressão orare et labutare, oração e trabalho. Oração e trabalho. Pois o que acontece, cara, é que tem muito blá 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 e pouca disposição em servir. Em todas as nossas comunidades, sejam elas do tamanho que forem, é sempre um pequeno grupo que trabalha muito para todos. São sempre poucos que trabalham. E a culpa disso é do nosso Senhor Jesus, que depois que ele declarou, né, são poucos os trabalhadores, acabou, meu. Depois que ele falou isso, nunca mais teve muitos. Então, o que a gente percebe na trajetória ministerial é que se discute muito, se fala muito e pouco se faz. Então, Lutero poderia ficar nas salas de seminário, né, se queixando do sistema, que é mais ou menos o que a gente vê, né? Nas igrejas, a gente vê na escola bíblica, nos corais, nos departamentos, pequenos recortes da igreja, um criticando o outro o tempo todo, mas isso é um absurdo. Então, o que você vê é muito questionamento e pouca ação. Pouca ação. E quando eu falo de ação, falo de fazer alguma coisa mesmo. Fazer alguma coisa, que é exatamente o que a gente falou sobre Gideão. Quando ele tem um encontro com Deus, no dia que ele estava lá tentando esconder alguma coisa dos midianitas, Deus encontrou nele alguém que é proativo. Ou pelo menos esse cara aqui não se esconde em caverna, ele faz alguma coisa. Da mesma forma, Davi, ao ver o exército de Israel encolhido diante de Golias, ele resolve fazer alguma coisa. E quando ele é questionado, ele diz, pô, mas isso não é a primeira vez, eu já enfrentei leão, né? Já fiz outras coisas antes. Então, as nossas igrejas, elas ficaram muito místicas no sentido vocacional, né? O cara é ordenado pastor, por exemplo, porque ele fez seminário. Eu acho isso um absurdo. Eu hoje não ordenaria ninguém com menos de 40 anos. Entende? Eu acho que o cara, para ser ordenado pastor de qualquer denominação, ele deveria trabalhar primeiro, desde criança, em todas as áreas possíveis, principalmente nas áreas evangelísticas, sair, trabalhar, servir as pessoas, porque o trabalho ajuda, né? E a gente tem uma ação limitada no trabalho, na formação, nos próprios seminários, eles são muito teóricos, e a gente ainda tem essa questão mística, fica todo mundo esperando, né, uma experiência transcendente, né, na hora do culto. Não, Deus falou comigo e disse que eu tenho que ir para não sei para onde, então essas coisas assim. E como isso não acontece, o que a gente tem, na verdade, é um monte de frequentador de culto, é o que a gente tem. Eu queria citar aqui, para quem não conhece, a missionária americana Sophia Miller. Todos vocês que estão assistindo a live tenham estudado sobre ela. Sophia Miller é uma missionária americana, uma mulher que era solteira na década de 1940, que ela, americana, estava lá. Um dia ela falou assim, não, eu quero ser missionária, e foi para a Colômbia, pelo Rio Amazonas, para traduzir a Bíblia e testemunhar de Jesus para os povos pré-colombianos. O trabalho dela é tão magnífico, eu não vou me ater ao trabalho dela agora, é tão incrível.
os testemunhos das pessoas que participaram, que escreveram sobre ela, é tão grandioso que ela é conhecida como um dos heróis da fé do cristianismo contemporâneo. Agora, o que eu quero destacar, na verdade, é que quando ela terminou, quando ela se aposentou, ela foi questionada numa entrevista sobre a vocação. E aí perguntaram ela assim, quando foi que a senhora foi chamada para a missão? Ela respondeu, eu nunca fui chamada para a missão. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu li na Bíblia que eu deveria ir e fui. E obedeci. Então, para mim, o depoimento da Sophia Miller é o retrato da ação, né, o Marco? Cada um de nós tem diferentes habilidades. Habilidades que Deus concede, habilidades naturais e dons também que Deus dá pelo Espírito Santo. E a gente vai fazer o que com esse negócio? Não vai fazer o quê? Quero citar também aqui um pregador pentecostal, mas que eu acho que vale a pena citar, que já faleceu, que é o Myles Munroe, né, que também autor de muitas heresias malucas aí, mas ele falava uma coisa que eu acho muito legal. Ele dizia o seguinte, o lugar mais incrível, mais repleto de gente sábia, inteligente, capaz é o cemitério. O problema é que todos morreram. Então, a gente precisa fazer alguma coisa quando está vivo. Né? Quando está vivo. Então, se Lutero ficasse esperando a melhor condição, né, o melhor dia, o apoio político, a tradução da acontecer, não acontecia nada, pô. Então ele foi, se levantou e na cara e na coragem ele foi lá enfrentar, propor um debate. Depois o negócio ficou muito pior do que ele imaginava. Ele não correu, enfrentou aquela situação do jeito dele. A gente sabe historicamente que Lutero saiu do catolicismo, mas o catolicismo não saiu totalmente dele, né? É difícil para ele essa mudança, mas ele enfrentou. Então falta nas comunidades de fé ação, cara. Trabalho, arregaçar a manga, ensinar, né, discipular. Por exemplo, na área de música, que é uma área que a gente bate tanto, né, Marco? Por que os caras não compõem? Não tem. Onde estão os hinos evangélicos que falam de justificação? De vitória tem uma cacetada. Mas onde estão as músicas que falam de justificação pela fé? De novo nascimento? Por que os músicos sublimes que nós temos não trabalham para compor músicas que ensinem a Bíblia? Tanta gente capaz, né? Tanta gente qualificada. Então falta trabalho. Falta ação no sentido prático. Vamos fazer alguma coisa. Sim. Que dá para fazer. Olha só, eu ia falar, mas aí você acabou falando, tinha até pedido para falar, justamente esse caso. Como é que você, do caso da Sophia Miller, né? Coloquei um link aqui, tá, nos comentários, da Ultimato, que tem uma breve história da Sophia Miller, mas justamente esse ponto aí, olha, como é que você sentiu que você era chamado, né? Qual foi a revelação de Deus? Eu não tive revelação nenhuma, eu li e fui fazer alguma coisa. Pode parecer extremamente óbvio, mas isso coloca em evidência algumas questões. Primeiro, aquilo que a gente já bateu um monte de vezes aqui, que é uma macumba evangélica, né? O caso do cara, ele quer ter uma iluminação, né? Ele tá andando na rua, aí para tudo, é aquela cena de cinema, né? Para tudo, e aí vem uma luz assim, que nem esse globo que eu tenho de luz aqui sobre ele, ilumina o cara e fala assim, ó, é com você que eu tô falando, meu filho, você vai começar a trabalhar para mim agora, eu, Deus, que estou falando. As pessoas estão esperando isso. E aí, quando você vê um baita testemunho desse, como o caso da Sophia Miller, que não teve nada de experiência transcendental, não veio o anjo falar do céu, não veio a mula falar com ela, não veio a pomba, não veio nada. Ela leu e foi. Isso, sem dúvida nenhuma, deveria ser um tapa na nossa cara, para que todos nós criássemos vergonha na cara o suficiente para parar de darmos desculpas e fazer alguma coisa. E assim, no mínimo, as pessoas, hoje em dia, é incrível o tanto de desculpa que se dá. A gente vive um 880 muito pesado, porque assim, ao mesmo tempo que tem um monte de idiota falando um monte de groselha nas redes sociais, e só ficam nisso, nós temos o outro lado da omissão. Eu não estou preparado. Eu entendo isso, eu entendo a questão de, às vezes, a pessoa quer ter mais segurança bíblica, mas isso é um trabalho, é um processo. Agora, nada disso nos impede de chegarmos para uma pessoa e falarmos de Jesus para ela. Nada disso nos impede de falar assim, eu vou fazer alguma coisa aqui na minha comunidade local.
Assim, entenda bem o que eu quero dizer. Não se requer um nível de doutorado para que alguma coisa mínima seja feita. E aí que as coisas começam a nos incomodar, porque assim, é o que você está dizendo. Muita gente acomodada, muita gente com excelentes desculpas e razões para não fazer absolutamente nada. É incrível, cara, como as pessoas são ótimas para dar resposta, né? Não, sabe o que é? É porque eu não fui chamado. Eu não faço nada porque eu não fui chamado para isso. Deus não me chamou para aquilo. Eu vou te dar um exemplo, Leclerc. Não que a minha vida, vocês sabem disso, não é exemplo para nada, para doutrina, mas eu me lembro de como eu comecei a pregar. E se eu contar, eu acho que não comentei uma live aqui, mas foi um negócio absurdo. Eu também sou músico, né? Toco bateria. E eu tocava bateria na igreja que eu fazia parte naquela época, naqueles cultos que ninguém queria ir, sabe assim? Então, teve um culto que só tinha eu de músico, olha o absurdo, né? Então eu, com essa minha voz péssima, toquei a bateria e cantei os louvores que tinham lá, chamando a igreja para cantar junto. E aí, era um culto de segunda-feira que ninguém também queria pregar, porque não era um culto cheio, não era aquele culto glamuroso e tal. E aí chegou um dia que só tinha eu para tocar as músicas, só tinha eu para cantar e só tinha eu para pregar. E eu fiz. E aí, eu falei, cara, eu vou começar a estudar um pouco mais a Bíblia. Leclerc, eu tinha 16 anos de idade, cara. Falei, eu vou começar a estudar mais a Bíblia, porque quando acontecer isso de novo, pelo menos eu vou ensinar alguma coisa decente. Olha para você ver. Nessa época, eu nunca ia imaginar na minha vida que um dia eu seria um bacharel em teologia, que eu faria um mestrado, que eu teria dado tantas aulas quanto já deu hoje. Nunca imaginei isso na minha vida. E hoje eu olho para trás, e aí eu lembro do Marco, aquele Marco lá de mais de 20 anos atrás, de 22 anos atrás, para ser mais exato, e vejo que mesmo eu sendo extremamente imperfeito como sou, que naquele momento, naquele dia, ninguém me chamou para nada, mas eu fui e fiz alguma coisa. E foi simples, porque eu jamais imaginaria o que seria minha vida dali para frente. Legal. Mas até hoje eu me lembro quando começou. E nós olhamos para hoje, nós vemos as pessoas que se fossem, e eu sei disso, porque muita gente me procura para falar exatamente esse tipo de coisa. Por exemplo, cheguei um dia na igreja, vai 5 pessoas, o pastor fala assim, então não, hoje não vai ter culto, hoje nós vamos só orar porque não precisa pregar, tem poucas pessoas, né? E aí também ninguém da igreja local diga e fala assim, olha, eu vou assumir esse culto, eu vou tentar trazer um estudo, eu vou tentar fazer algo, eu vou contribuir de alguma forma. Então, a gente vê essa omissão em diversos segmentos. Verdade. Em diversas manifestações, né? E o que é duro é que assim, as desculpas têm mais força do que o desejo de fazer algo, né? Então, sem dúvida, que a reforma ela dá um tapa na nossa cara nessas questões, porque as pessoas realmente vivem uma realidade bem distinta daquela, não conhecem, insisto, a história da própria igreja, porque se conhecessem, não se apegariam a tantas coisas tão pequenas. Verdade. E a desculpas extremamente esfarrapadas, né? São desculpas que são escandalosas para não fazer as coisas. Mas eu insisto, novamente, com as lideranças, né? As lideranças, liderança é que criam essa cultura de culto mais importante, de banda principal, né? O próprio líder não vai à igreja, não vai, ok? Você está tocando lá na segunda-feira, o líder da igreja não está lá, é o líder B, é o líder C, é o líder D. Então, a mensagem que se transmite é essa. Então, a igreja também, a comunidade também, não, isso aqui não é importante, né? Isso aqui não é o mais importante. Eu queria citar 2 exemplos, está aqui o texto da Gizenani, né? Fiz uma aliança com Deus, que ele não me mande visões, nem só estou satisfeito com o dom das escrituras que me dão instrução. Legal, está citando Lutero, é isso aí. Quero citar 2 exemplos, o Marco. Eu falei Davi, um abraço, Davi, para você. Da Verdade e Graça. Davi é pastor da nossa igreja lá, né? O líder da Verdade e Graça, isso. Davi Cavalcante. Citar 2 exemplos. Primeiro, um exemplo que eu tive quando eu era coordenador do estudo bíblico, da aula da igreja onde eu trabalhava antes, um professor que reclamou na reunião de professores, ele reclamou que foi dar aula domingo, só tinham 4 alunos. Ele falou, isso é um absurdo, eu me preparei a semana inteira e cheguei lá, 4 alunos. Aí fica aquela turma que prega para bater na igreja. Já viu como é que é, Marco? O pessoal pega o microfone, só não tem compromisso com Deus, não vem, fica em casa. Pô, cara,
faz menor sentido. Então, na época, nós falamos para ele, mas qual o problema de você dar aula para 4? Dá aula para 1, para 4, para 40, para 400, para 4.000, que diferença faz? Você serve ao Senhor, né? Mas não, ele se sentiu humilhado, injustiçado. Então, muita gente recebe esta mensagem da comunidade. Não vai agir porque, na verdade, ela quer um lugar de glória, um lugar de honra, né? O cara prefere ficar de terno e gravata com aquele uniforme na porta da igreja, igual um exército, no culto lotadão, né? Tipo, assim, eu estou escalado no culto principal, do que servir nos bastidores lá. Então, esse é um problema. Então, mais uma vez, as lideranças não incentivam as pessoas a servir ao Senhor com prazer, com alegria, naquela reunião que tem ninguém. Tem um, tem dois. Bom, essa é uma coisa que eu queria dizer. Outra coisa que eu queria dizer é o livro. Queria indicar outro livro, que é o livro da CPAD, Heróis da Fé. Todos vocês também, livraço, da CPAD, bom pra caramba, muito bom. A gente tem lá no Evangelho Negociável uma playlist de indicação de livro, e a gente já indicou esse livro já. Se eu não me engano, é do Orlando Boyer, né? Orlando Boyer também. Tem uma história incrível. Livraço. Pois é, nesse livro tem a história lá do camarada que ajudava Lutero. Vocês deveriam ler lá, né? Ele contando que ele era um homem de oração, e Lutero estava lá traduzindo a Bíblia para o alemão, lá, e ele ia lá e falava, Lutero, estou orando por você. Todo dia ele ia lá, Lutero, como é que você está? Estou orando por você, estou orando, todo dia ele orando. Então, lá no livro, o Orlando Boyer conta que um dia ele teve um sonho. Estava dormindo, teve um sonho, ele acordou e ele viu Jesus. E Jesus falou, ele falou assim, Jesus, meu servo, como é que você está? Jesus, não, calma, fala nada, vou te levar num lugar. Pegou ele, levou no alto de uma montanha. Quando ele olhou, quando ele estava no alto da montanha, Jesus falou, olha para a direita. Ele olhou para a direita, tinha um rebanho gigantesco, milhares e milhares de ovelhas, de todos os tamanhos, e tinha um cara só, lá no meio das ovelhas, tentando reunir, tentando alimentar, o cara todo descabelado, suado, sofrendo, não estava conseguindo, sozinho. Aí ele olhou, disse, meu Deus, tem um homem lá. E Jesus falou assim, quem é? Aí ele olhou, quando ele viu, Lutero. Aí Jesus falou assim, que bom que você reconhece, agora deixa eu te mostrar outra coisa. Apontou para o outro lado. Aí ele olhou para o outro lado da montanha, tinha um campo, uma plantação de trigo, e todas as espigas prontas para serem colhidas. Eu falei assim, nossa, que plantação bacana, mas ninguém vai colher. Jesus, não, tem um cara colhendo lá. Jesus falou, tem um cara colhendo. Quando ele olhou, tinha um cara só, com um monte de saco na mão, tentando fazer a colheita, e não conseguia colocar para dentro, de jeito nenhum. Então, ele falou assim, nossa, aquele homem trabalha sozinho. Jesus falou assim, quem é? Ele olhou, quando ele viu, Lutero. Aí ele acordou, no dia seguinte ele foi até a casa do Lutero, Lutero, a partir de hoje eu vou continuar orando, mas além de orar, eu quero que você conte com o meu apoio para trabalhar com você, porque você era um, né? Agora seremos dois. Então, para mim, esse texto resume bem o sentido da ação, da coragem e da ação. Maravilhoso esse trecho. E me faz crer também, Leclerc, que, infelizmente, parte disso é aquilo que você estava falando, né? O pastor não incentiva, o líder não vai no culto da segunda. Isso ainda é a fortíssima raiz da teologia da prosperidade, que atrela o número de pessoas que frequentam determinado culto ou determinado grupo de estudo, que o número de participantes em si mesmo é um sinal da bênção de Deus. Se isso fosse verdade, a gente não ia ver vídeos tão escabrosos que nem esse da atualização da Bíblia, com 200 mil visualizações. Eu acho que tem isso que você falou, e tem também aquilo que a gente já conversou sobre cobertura espiritual e manipulação. Sim. O cara não vai para desvalorizar a liderança que ele está usando, né? Porque se ele não está lá, a não presença dele... Rapaz, eu dei aula durante 10 anos, ensinando a Bíblia toda semana, durante a semana a liderança não ia, cara. Isso é comum, isso é comum. Sim. Não vai. Um dos líderes não foi nenhuma vez, 10 anos dando aula, nunca foi. Então, o cara te usa para trabalhar, né? Dá o espaço para você, mas ele também não vai, que também é um sinal que ele está dando para a comunidade. O fulano não está aqui, né? Igual essas igrejas, quando o pastor não vai, o pastor tira férias, a igreja dá uma esvaziada. Né? Sim, exatamente. É a mesma coisa. Então, é a supervalorização da liderança.
colocando ela no nível superior aos demais. A centralização, né, de coisas e também a divinização do líder. Divinização, né? É verdade. O cara é mais ungido, é mais isso, é mais aquilo, né? Aquela velha história de sempre. Pois é. Mas você não precisa, você que está assistindo o vídeo, você não precisa, porque isso traz um outro ponto da reforma, que é um legado para nós, o sacerdócio universal dos crentes. Você não precisa de comandos de liderança para servir ao Senhor. Não precisa. Sirva ao Senhor de todo o coração. O que mais tem é trigo para ser colhido e ovelha para ser cuidado. Então, nós não precisamos desse comando. Estar na igreja com os irmãos é uma alegria, porque é um prazer estar com os irmãos, servir aos irmãos. Mas não é na comunidade de fé que a nossa fé se concretiza, ela se realiza. Na verdade, há muitas formas de servir ao Senhor, né? Na multiforme sabedoria de Deus e na mais ampla expressão da sua glória, há muitas maneiras de trabalhar. Então você não depende disso, ninguém depende. Isso é uma coisa que a igreja coloca na nossa cabeça. A gente tem que se livrar disso aí. Beleza, Leclerc. Vamos aqui ao nosso último ponto sobre legado. É verdade, viu, gente, que a gente podia falar de, coisas até a semana que vem, né? Só que aí seria uma live de dias. Mas a gente conversou hoje e colocamos alguns pontos que entendemos que são aqueles que são, em tese, os mais proeminentes e que fariam bastante sentido para nós hoje. A gente tinha falado já um pouquinho sobre orar e trabalhar, que era um dos pontos, mas eu queria encerrar, Leclerc, com um último ponto, que seria um dos grandes legados da reforma, justamente o quê? O ensino da Bíblia, né? O ensino da palavra de Deus, as doutrinas que são contidas na Bíblia, né? Vou assim dizer, a tirada do monopólio bíblico da Igreja Católica Romana, porque até aquele momento nós sabíamos que as missas eram rezadas em latim, ou seja, era como se você não tivesse direito a ouvir alguma coisa que era falado sobre a Bíblia, porque quem não conhecia latim estava perdido, e isso se manifesta claramente quando a Bíblia, depois desse movimento da reforma, já foi traduzida para os idiomas, né, que são para que se chegasse até as pessoas, para que as pessoas pudessem ter o direito de ler a Bíblia. Verdade. E o ensino bíblico, sistemático da Bíblia, né, as aplicações da palavra de Deus, os contextos bíblicos, esse, sem dúvida, é um dos legados da reforma mais importante. Verdade. E, já adentrando, pegando um pouco do gancho do que você acabou de falar, um dos mais desprezados, cara. Um dos mais, assim, rejeitados, com diversas desculpas que são totalmente distorcidas. Você não pode estudar demais porque a letra mata e o espírito vivifica, aquela conversa, que é um texto totalmente pervertido do seu contexto, as pessoas usam. Você estuda teologia, você estuda a Bíblia, você fica mais frio, porque o importante é ter o fogo do espírito. E aí, Leclerc, falo para você, te dou uma abertura bem clara, né? Por exemplo, lá no seminário Riley de Teologia, onde eu sou um dos professores, né? Uma experiência muito amarga que a gente tem, e a gente acabou cortando bastante disso, é que a gente, por exemplo, nós oferecíamos, às vezes, bolsas de estudo para pessoas que não tinham condição de estudar. Ou seja, o cara ganhava o curso de bacharelado em teologia, e estudar com pessoas que realmente, né, são focadas. Isso eu posso dizer, que os meus pares, né, os professores que também dão aula, são pessoas extremamente sérias, e justamente os bolsistas são os que menos frequentavam aulas, menos faziam as atividades. O cara só quer o diploma. Só quer o diploma. Fazia a prova de forma porca, sabe? Com perdão da expressão, né, não vou usar um termo chulo, mas assim, os bolsistas, em sua maioria, não vou generalizar, mas a maioria, estavam defecando para o seminário. Ou seja, não estão nem aí com o estudo. Porque o problema não é o seminário. O problema é que as pessoas vão para o seminário dizendo que estão indo para servir a Deus e se recusam a aprender a palavra. O problema é a igreja local, exatamente. Exato, não se trata do... se o cara ele não quer servir um seminário, é problema dele. Se ele está desprezando a bolsa, é um problema mais dele do que nosso. Mas a questão é, o cara estava fazendo um seminário com qual motivação? Para que ele queria fazer, se não era para servir melhor a igreja? Então, na verdade, a falta de compromisso não é com o seminário, é com Deus mesmo. E as pessoas, ainda mais um pouco na nossa sociedade, nós sabemos que existe aquela questão do fast food.
O cara parece que você é considerado acima da média se você passa 4 anos no seminário estudando. Sendo que isto, para quem quer aprender a palavra, deveria ser uma coisa normal, porque nunca é só os 4 anos do seminário. Eu vou te dar um exemplo. O primeiro seminário que eu terminei faz mais de 16 anos. Até hoje, cara, eu estudo com regularidade. Parece que você é acima da média se você continua estudando a Bíblia, continua querendo aprender mais, continua querendo servir melhor. Então, nessa sociedade que nós vivemos, é muito claro, é extremamente claro. Eu vou te dar outro exemplo que eu vi esses dias nas redes sociais. Né? Alguém veio comentar, eu pus no meu currículo, acho que em algum lugar, não me lembro se foi algum site que publicou um texto meu, e o cara colocou um breve currículo meu. Aí veio lá o espiritual assim, eu não tenho nenhuma dessas formações porque eu sou formado na faculdade do Espírito Santo. As pessoas espiritualizam de um lado, dizendo que são instruídos pelo Espírito Santo, mas se furtam a ler a Bíblia. Porque, obviamente, se você ler a Bíblia, o Espírito Santo vai falar com o seu coração. Então não adianta. Enfim, no teu ponto de vista, a questão do ensino bíblico como legado da reforma, o porquê que é tão necessário nós olharmos para esse legado hoje, e, enfim, diante do caos que nós vivemos na nossa igreja, qual é a urgência da prioridade do ensino bíblico na igreja? Bom, esse tema também daria umas 18 lives. Podia fazer um desfile para o Guinness, a maior live do mundo, fazer uma live de 72 horas. Bom, primeiro lugar, eu quero que quem está nos assistindo entenda que a missão da igreja é ensinar. Ide por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, na verdade, sim, o trabalho da igreja é ensinar. Barnabé, Paulo, Tito, Epafrodito, Timóteo, aquela turma toda lá se dedicou ao ensino, assim como no Antigo Testamento, Neemias, Esdras, Samuel, Josias, todos esses caras, Moisés, se dedicaram ao ensino, porque esse é o método de Deus. Não há possibilidade de conhecer a Deus sem a sua palavra, sem o seu ensinamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que o ensino é importante. Já ouvi, sou pastor de direito e não de título. A gente não sabe nem o que isso significa, na verdade. A Giselane, ela coloca umas pérolas top aqui. É uma sacada, né? Tem, pô. Então, assim, não existe relação com Deus sem conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Né? Se vocês me amam, né, obedecerão os meus mandamentos. Se você é meu servo, né, realmente vai fazer o que eu mando. Então, tudo que envolve o cristianismo, a fé cristã, tem um aprendizado e ensino. Não existe fé cristã sem aprendizado e ensino a partir da grande comissão. E, na verdade, o que Jesus mais fez o tempo todo foi ensinar. O que mais fazia, praticamente o tempo todo, era ensinar. Então, o ensino ele está atrelado à fé cristã. Não há fé cristã sem ensino. Dito isso, a gente também pode aprender da própria Escritura que a fé vem pelo ouvir Deus, né? A fé vem pelo ouvir Deus. E o ouvir a Deus vem pela palavra. Então, na verdade, não existe fé também sem aprendizado bíblico. É a palavra de Deus que ilumina o coração do homem e faz com que ele entenda o que Deus está dizendo. Então, na verdade, também não tem fé. Se a Bíblia não está sendo ensinada numa comunidade qualquer, seja ela pentecostal, conservadora, ortodoxa, né, mais liberal, contemporânea, se a Bíblia não é ensinada, ou se ela é esvaziada, como nós vimos no vídeo, né, ela não é suficiente, ela precisa ser revisada, ela precisa ser atualizada. Então, não há fé. Nós podemos afirmar, sem tocar em nenhuma questão moral, podemos afirmar que aquele vídeo ele é herético, liberal, distorcido, de ponta a ponta, do início ao fim, porque ele arranca do cristianismo aquilo que ele tem de mais importante, que é a palavra, a fé na palavra. Já ouviu que eu sou formado em joelhologia? Ellen também vou te falar, Ellen. Um abraço, Ellen.
Você também não é mole, não. Tem uma trajetória. A Ellen também tem bastante coisa para contar para a gente aqui. O doutor Paulo Romero, que eu já citei aqui várias vezes, é uma pessoa por quem eu tenho profunda admiração, ele também fala sobre isso. Ele diz o seguinte: quando a Bíblia não é ensinada, você tem um falso Cristo, uma falsa fé, uma falsa vida eterna, uma falsa igreja, uma falsa vida eterna. É tudo falso. Então, sim. Eu não sei do que o cara está falando. Até o nosso amigo que gravou o vídeo que viralizou, antes daquele vídeo, ele já tinha feito um outro recentemente, falando sobre a tradição, sobre a ortodoxia. Que doutrina que nada, que conversa é essa de doutrina? Quando você fala de doutrina, eu não sei do que você está falando. E nós poderíamos dizer para ele hoje, né, Marco? Nós é que não sabemos do que você está falando, porque não há fé cristã sem doutrina, sem Bíblia. Então, se na sua comunidade de fé não tem escola bíblica, não tem culto da Bíblia, não tem pregação bíblica, as crianças não são ensinadas a aprender os versículos, os textos, a guardar, não tem fé. Não tem fé. É uma fé vazia. Porque existem muitos tipos de fé. Quando o cara vai na loteria e joga na Mega Sena, ele tem fé. Né? Quando o jogador, né, tenta a última jogada no último minuto, lá no futebol americano, arremessa a bola para fazer lá o Mary, né? O St. Mary, ele tem fé. É fé. A gente vai lá para o campo de futebol, torce para o time ganhar. Então tem muitos tipos de fé. Agora, a fé salvífica, a fé em Cristo, ela só é possível com a Bíblia. E foi exatamente isso que colocou no coração de Lutero uma inquietação quando ele leu lá Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Sim. Que também não foi Paulo que inventou essa frase, porque essa frase foi dita por Deus ao profeta Abacuque, lá no Antigo Testamento. O meu justo, pela sua fé, viverá. Então, Paulo nada mais faz do que repetir algo que já havia sido dito por Deus no passado. Então, nesse sentido, aquilo acendeu. Você vê um versículo acendeu uma luz na mente de Lutero e falou assim: nossa, está tudo errado. Está tudo errado. Então, a palavra de Deus tem esse poder. Foi a palavra de Deus que despertou o rei Josias no Antigo Testamento, né, que ficou enlouquecido ao perceber que tudo que ele fazia estava errado. Foi a palavra de Deus que gerou quebrantamento ao povo de Israel. Foi a palavra de Deus que mexeu com as igrejas da Ásia, com as comunidades da Ásia. Foi a palavra de Deus que mexeu com o coração da mulher samaritana, com o coração de tantos e tantos homens através dos séculos. É a palavra de Deus que faz promove essa mudança no interior. Então, Lutero foi despertado. E aí, quando ele percebeu que é a palavra de Deus que traz luz, o que ele pensou? Nós precisamos tornar a Bíblia acessível para que todos possam ler. E aí, à medida que a palavra de Deus foi sendo traduzida e todos foram tendo acesso na Alemanha, houve o despertamento, é óbvio. É óbvio. Agora eu vou dizer para você uma coisa que eu aprendi também com o Dr. Paulo Romero, que eu sempre gosto de falar. Se você que está nos assistindo, ou você, ou a sua igreja, se onde você está não existe a vontade de aprender a Bíblia, eu posso te afirmar o seguinte, que Deus esconde a sua palavra. A palavra de Deus é escondida daqueles que não querem ouvir. É escondida. Jesus, ao pregar, muitas vezes ensinou por parábola, não porque parábola é uma historinha bonitinha, né? Não é assim que o pessoal fala, Marco? Jesus usava parábola porque ele contava historinha, que é mais fácil de entender. Não, Jesus ensinava por parábola para que as pessoas não entendessem. Ele mesmo declara. Ou seja, ele escondia a revelação e só compartilhava com aqueles que procuravam dele depois. Quando há o desejo de aprender, Deus envia a sua palavra. Quando não há o desejo de aprender, Deus esconde a sua palavra. A Bíblia diz que quando Samuel surgiu no Antigo Testamento, há 20 anos não se ouvia a voz de Deus. Deus ficou em silêncio, porque ninguém está preocupado, ninguém quer saber de Deus. Depois, muitos anos depois, Samuel reclama: Senhor, o povo me rejeitou. E Deus diz: não foi a você que o povo rejeitou, foi a mim, Samuel. Então, se não há um desejo, em vez de você reclamar, né, ficar reclamando aqui na rede, né, Marco? Na minha igreja a Bíblia não é ensinada. Reclama lá com a liderança. Quando é que vocês vão ensinar a Bíblia? Quando é que vai ter culto bíblico aqui, escola bíblica? E se a liderança não quiser, meu amigo, sirva o Senhor em outro lugar, onde a palavra de Deus é ensinada.
E aí, eu termino a minha fala, Marco, se um outro formador que não tem a mesma fama de Lutero e Calvino, mas talvez tenha sido o mais eficaz na nossa prática evangélica, que é o Eurico Zwinglio. O Zwinglio, o que ele fez? Ele simplesmente tirou o púlpito da igreja que ficava na lateral, como são nas igrejas antigas, né? Nas igrejas históricas, o púlpito fica na lateral, pegou o púlpito e colocou no meio da igreja para dizer o seguinte: entre a palavra de Deus terá a centralidade. Eu não sei se você sabe disso, que está assistindo o vídeo, mas se o púlpito da sua igreja fica no meio da igreja, fica por causa da reforma protestante, que entendeu que ali deveria ficar para que a palavra de Deus ficasse no centro. Só que hoje do púlpito sai qualquer coisa menos Bíblia, né, Marco? Sim, sai um monte de tranqueira, um monte de besteira. E quando você encontra algum lugar que sai a Bíblia, é um oásis no meio de um deserto bem árido, e bem triste da gente chegar, né, de a gente viver. Beleza, Leclerc, vamos às considerações finais, que a gente já está 1h20 aqui. Insisto, né, nós poderíamos fazer aqui uma live de muito tempo falando sobre o legado, e existem muitos livros e inclusive compêndios, dissertações, até inclusive a minha dissertação de mestrado, Leclerc, foi os próximos 500 anos, né? Como olhar para trás nos ajuda a entender o futuro nesse contexto eclesiástico, né, da palavra, enfim. Posso dizer para vocês que esse tema é muito vasto e a nossa intenção não é esgotar aqui o tema, porque tem muita coisa a ser dito, mas eu acho que esses pontos que nós tratamos aqui hoje são pontos que nós precisamos com muita urgência olhar novamente e trazer esses valores para a realidade das nossas igrejas. Então, eu queria aqui fazer a minha consideração final, Leclerc, e aí passo para você fazer a sua. Bom, 503 anos da Reforma Protestante, né? Quero fazer a minha consideração final defendendo aqui o meu ponto de vista em relação a uma pergunta que colocaram aqui. Precisamos de uma nova reforma? Eu, particularmente, acredito que uma nova reforma seria bastante inviável pela divisão que a igreja protestante tem hoje. Por isso que sustento que, se nós olharmos para trás, nós já temos o caminho que foi traçado pelos irmãos que nos antecederam e que, por muitos e muitos anos, permaneceram firmes na chamada do Evangelho. Então, em 503 anos, o que eu gostaria muito que ficasse no coração de você que está assistindo é que você não banalize esse legado, que você não cuspa na cara dessas pessoas que morreram para que esse legado fosse transmitido até nós. E quando eu digo cuspir na cara, obviamente que não é literal, né? Estou dizendo que você não relativize a Bíblia, você não precisa atualizar a tua Bíblia, você precisa ler e praticar a tua Bíblia. Você não precisa de pessoas que digam que não conhecem a ortodoxia. Pare de dar ouvidos a safados, a hereges. E leia a voz do bom pastor que está na Bíblia, que é o Senhor Jesus Cristo. Pegue o exemplo dessa irmã aqui, a Sofia Miller, que não teve nenhuma experiência transcendental para fazer algo. Leia o Evangelho e faça alguma coisa. Isso. O que nós precisamos guardar no nosso coração é que nós não estamos aqui, e nem eu nem o Leclerc estamos aqui agora, fundamentando a nova reforma. Nós estamos falando do que ela foi. E não apenas do que ela foi, mas do que ela deveria continuar sendo como legado histórico e como isso deveria ser dentro das nossas igrejas, das nossas comunidades locais. Então, eu espero que não seja apenas uma data, né? A gente brinca muito, né, com os amigos, a gente brinca porque se a gente para falar sério, é desesperador, dá vontade de chorar. Mas hoje não é o dia de São Lutero, hoje não é o dia de São Calvino, hoje não é nada disso. Hoje, o olhar que eu faço é o seguinte, o Senhor se moveu na história para que nós pudéssemos conhecer a verdade. O meu desejo e oração é que vocês não se esqueçam que Deus ainda é Deus, Ele ainda se move na história da nossa vida, Ele ainda se move na história da igreja, e que nós possamos ser agentes ativos nesse serviço cristão, que nós possamos nos apegar firmes ao ensino da palavra, e que nós possamos orar e trabalhar, né? É aquilo que nós falamos aqui durante a live. Leclerc, passo para você, suas considerações finais para a gente poder encerrar, e você tem o tempo aí que você julgar necessário.
Rapaz, assim, eu faço minhas as suas palavras, eu concordo com você, acho que se acontecer uma nova reforma, não virá de nós, virá de Deus, aí é ruim pra caramba, né? Sim. Isso aí. Quando Deus intervém na história, significa que nós fomos totalmente incompetentes ao servi-lo, né? Então isso é muito ruim. As reformas bíblicas são sempre resultado disso, de uma intervenção divina por incapacidade humana. Deus levanta um outro sacerdote, um outro rei, um outro líder, para começar tudo de novo. Isso é muito ruim. Então, eu não acho necessidade. Acho que a gente precisa seguir em frente, combatente. Acho que o nosso trabalho é trabalhar, servir com alegria. Acho que o grande legado da reforma é o despertamento que vem pela educação, pelo ensino. Nós precisamos manter essa bandeira. E eu quero indicar livros. Acho que vocês que estão assistindo precisam ler para saber o que aconteceu. Tem um livro das edições Vida Nova que é espetacular, que se chama Teologia dos Reformadores. É um livro incrível. Maravilhoso. Que fala exatamente o que eles pensavam, né, sobre Deus, como é que eles chegaram àquelas conclusões. Então, esse é um livro muito legal. Tem um livro do Franklin, que é Os Pilares da Fé, também é muito bacana, onde ele vai defender as propostas da reforma protestante. Né? Então, assim, essa leitura, a gente citou aqui os Heróis da Fé, da CPAD, né? Tantos livros legais, tem uma coleção da Vida Nova, Lutero, Calvino, tem uma coleção, né? Tem um livro sobre Jonathan Edwards, incrível também. Então a literatura está aí, como nunca esteve. Quando eu era na mesma época do Marco, né, quando eu tinha meus 16, não tinha livro para a gente ler, não tinha acesso, entendeu? Não tinha nada. Era complicado, não tinha internet. Nós somos de um outro tempo, né? Não tinha internet para você ter acesso às coisas. Hoje você tem acesso a tudo, né? A todos, de uma forma muito hábil, muito rápida, muito efetiva. Então eu quero motivar você a ler, a conhecer o legado da reforma e, acima de tudo, né, o Marco, arregaçar as mangas. Né? Quero citar aqui aquela música do Vencedores por Cristo. Né? Já é hora, é agora, lança semente, arregaçar as mangas. Sim. Pôr a mão no arado sem olhar para trás. Poderia citar também a música do Logos, né? Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Então, acho que, acima de tudo, o grande legado da reforma é gente que trabalha. John Bunyan, né? São os grandes heróis da fé, os caras que ou trabalharam pregando, ou ensinando, ou escrevendo, ou educando, ou como a Sophia Miller, largaram tudo para trás, foram numa aventura, né? Contam que ela contratou um barco para atravessar o rio com 2 caras. Então, um remava durante a noite, um remava durante o dia, e ela ficava quase que 24 horas traduzindo a Bíblia. Então, quer dizer, não é preciso uma vocação incrível, não é preciso uma experiência transcendente, é preciso tomar uma atitude. E eu, assim, termino a minha fala citando a Sofia, nem autores, mas citando um dos meus personagens bíblicos favoritos, que é Neemias. Neemias soube, através de um amigo, que a situação estava ruim e aquilo gerou uma inquietação no coração dele. Neemias era só um importante servidor público no maior império do mundo, e ele trabalhava com o cara mais poderoso do mundo. Então ele viveu uma vida boa, cara. Uma vida boa, tranquila, consistente, sólida, mas a Bíblia diz que ele, durante 4 meses, não conseguia parar de chorar, não conseguia dormir direito, ficou inquieto. Então a Bíblia diz que ele tomou a decisão de ajudar os seus amigos, e não há nenhum versículo que diga que Deus falou com ele. Sim. Não tem a voz de Deus, né? Orei. Não, só tem as narrativas, né? Naquele momento orei ao Senhor e pedi força. Mas não tem um versículo ali que diga que ele foi motivado por uma revelação, nada disso. Então ele fez. Nada. E ele é o grande reformador do Antigo Testamento, que promoveu uma revolução. Então ele, naquela cena antológica, né, Marco? No muro, lá reconstruindo o muro, espátula na mão
espada na outra, né? Ele olhou para os seus conterrâneos e disse: lutem pelas suas famílias, lutem pelos seus filhos, e não fiquem tristes com essa situação. Alegrem-se no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tá vendo? Versículo tirado do contexto, né? Momento de crise, momento brabo, mas ele sabia o que tinha que fazer. Então, se você tem uma vocação, tem um dom, tem uma habilidade com música, com ensino, com educação, com liderança, seja o que for, você sabe o que tem que fazer, então faça. Esse é o grande legado da Reforma Protestante. Amém. Olha só, Leclerc, eu também queria recomendar um livro, para a gente concluir aqui, que é a História da Reforma, do Carter Lindenberg. Muito bom, um livro, ele tem umas 500 páginas, mas é uma história... 500 páginas é fácil de ler, rápido. Cara, para você aprender a reforma, o contexto, né, esses desenvolvimentos históricos. É muita coisa. Bom. E também partilhar, por último aqui, Leclerc, que eu também, cara, não sei você, mas eu não tive nenhuma experiência transcendental dizendo assim, Marco, você vai fazer alguma coisa. Não tive nada disso. Foi o que eu falei lá 22 anos atrás, eu só olhei para um culto que ninguém dava nada e falei, bom, vou ver se eu melhoro um pouco para servir melhor, para que as pessoas aprendam de alguma forma e que eu também não saia falando groselhas, né? Mas não foi Deus que falou comigo, não. Legal. Eu tive uma voz, né? Aquela coisa, né? Marco, porque segue, né? Não tive nada. Indicar o filme, né, Marco? Lutero, que está aí no YouTube, na internet. Lutero, filme ótimo, bom de ver, muito fiel. Muito fiel à história. Filme bom de ver. Assistam Lutero. Já resolve, já ajuda a beça. Show de bola. Leclerc, mais uma vez, muito obrigado aí, cara, pelo seu tempo. Eu que agradeço, Marcão. Foi ótimo esse bate-papo. O WhatsApp aqui deu uma boa bombada do pessoal comentando as coisas. E vou já logo mais baixar. Acredito que amanhã já consiga disponibilizar também no nosso canal do YouTube. O Leclerc também disponibiliza lá no Oficina da Palavra. Procurem o canal do Leclerc também lá, que chama Oficina da Palavra. E a maioria das coisas que a gente faz junto sai aqui, sai lá. Então você vai ter bastante fonte de consulta aí. E conheçam, né, os outros materiais, tanto do canal do Leclerc como do nosso. E se Deus quiser, em breve a gente já marca mais alguma coisa, algum tema, e vamos para cima. E mais uma vez, né, o justo vive pela fé, e Amém. Vamos carregar o legado, né, da reforma para nós, e sermos úteis, sem medo, nada de textão em Facebook, e ajuda na igreja local, enfim, vamos servir. É o que o Leclerc falou, a gente já sabe o que precisa ser feito, vamos fazer. Beleza? Isso. E mais uma vez citando Lutero, né, cara? A palavra de Deus é a marca perpétua e infalível da igreja. Amém. Ah, lembrei de uma frase de Lutero que também coloca tudo isso, né? Vira e mexe o pessoal, você falava para Lutero, você fez isso. Lutero falou, eu não fiz nada, foi a palavra de Deus que fez tudo. Eu estava na taverna, né? Eu estava na taverna, quando a palavra de Deus fez tudo. É verdade, legal. Isso aí. Bom. Beleza, pessoal? Obrigado por todos que participaram. Nos vemos Bendita na próxima. Reforma. Bendita reforma, benditos reformadores, bendita palavra. E bendito nosso Senhor, né, Marco? Porque todos os reformadores morreram, mas Jesus vive para todo sempre. Amém. É isso aí, gente. Até a próxima. Forte abraço a todos aí. Valeu.